Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 18 de março de 2026, quarta-feira. E nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra linda desse nosso irmão. Faz parte da série Evangelho, porque tem outros livros dele, né? Que vão estudar outros sermões de Jesus. E nós estamos estudando o capítulo 7, o capítulo 7 que tem por título Expressões de Amor. E hoje nós vamos começar a estudar quando diz assim: e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Pai por todas as bênçãos que o Pai tem feito recair sobre nós, e graças a Deus tem sido muitas, não é? Sido muitas mesmo, e que nós possamos realmente fazer por merecer essa e outras bênçãos que virão. Também queremos pedir a Deus que abençoe, fortaleça todos esses irmãos espirituais, nossos orientadores, nossos amigos, né? Nossos guias, toda essa falange de espíritos que trabalham para o Senhor e que estão também nos ajudando, nos dando força, incentivo, né? Para que a gente continue no nosso trabalho fazendo o melhor. Mas também não vamos esquecer daqueles nossos irmãos que estão sofrendo, são muitos, estão passando por dores, amarguras, tristezas, doenças, que estão desamparados, perdidos. E Deus tenha piedade, misericórdia desses nossos irmãos, e que eles possam, Senhor, serem amparados, fortalecidos para superar esse momento difícil pelo qual estejam passando. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E falando, né, aqui eu gosto muito de falar sobre isso, gente. Quando eu falo do nosso pedagógico, né, quando eu falo dos amigos que nos ajudam quando a gente está fazendo o trabalho, né, trabalho que nós precisamos fazer, porque esse trabalho, né, é que nos ajuda, nos impulsiona para cima. Ontem aconteceu um troço muito interessante. Eu estava preparando a aula de hoje. E para preparar a aula, eu lanço mão de vários livros. E num dos livros, eu vi uma coisa que seria interessante. Falei, poxa, legal, eu vou usar isso na aula. Mas nisso que mexe num livro para cá, mexe no livro para lá, eu perdi em que livro estava. Eu li o negócio, achei interessante, mas eu estava mexendo nos livros. Quando eu fechei os livros e passado o momento, quando eu voltei a me lembrar daquilo, eu falei, e agora, onde eu vou encontrar? Virei para lá, virei para cá, procurei em tudo quanto era livro, não achava mais, não achei. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Já era tarde, já era quase 9h30 da noite. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou dormir, deixa para lá, que eu não vou encontrar isso mesmo. Eu queria encaixar na aula de hoje, mas eu não vou achar. Não vou esquentar minha cabeça, porque já é tarde, muito problema, vou dormir. Fui dormir. Quando eu acordei, primeira coisa, eu acordei hoje de manhã, que eu acordo assim por volta de 4h30, 5 horas da manhã, para tomar o primeiro remédio da lista, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o tema que eu estava procurando, tinha perdido, e o livro. Veio o tema e disse assim: olha do livro O Segredo das Bem-aventuranças. Aí eu não levantei na hora para pegar. Disse, tá tudo bem. O tema é esse, O Segredo das Bem-aventuranças. Acordei de manhã, tomei meu café, me arrumei, que fui no médico. Voltei do médico, passado o tempo, arrumei, sentei aqui e disse assim: vou pegar o livro O Segredo das Bem-aventuranças. Porque estava estudando também esse livro. Quando eu abri, quem estava lá? O
tema que eu queria falar hoje. Entendeu? A primeira coisa que eu fiz quando acordei. Acordei, veio o tema, que é mortos-vivos. Veio assim, mortos-vivos. Olha o livro Segredo das Bem-aventuranças. Quando eu cheguei, vou abrir, aonde eu estava. Quando eu abri, estava lá o texto, exatamente o que eu queria. No livro Segredo das Bem-aventuranças. E eu tinha procurado todos os livros, já tinha mexido em tudo. E não achava, tinha perdido, que eu li, mas depois mexi, eu perdi. Onde que eu li isso? Não sei. Na hora eu não anotei. Isso é para mostrar, né? Como os amigos estão ali junto com a gente. Eles viram que era interessante falar sobre aquilo. E aí alguém disse: Ó, você leu sim, porque eu li, mas só que eu não lembrava onde. Olha o livro Segredo das Bem-aventuranças, assim mesmo. Eu fui lá, peguei, quando eu olhei, eu disse: está aqui. Obrigado. A equipe, ó, nota 10, nota 1000, né? Então, assim que a gente percebe o amparo, a ajuda, o apoio dos amigos espirituais. E vamos lá. Então, eles aqui. E a chuva desça sobre justos e injustos. Eu achei tão interessante isso aqui. Porque antes, ele falou, porque Deus, né, faz que o sol se levante sobre maus e bons. Lembra que nós estudamos isso? Por que que primeiro sobre maus e só depois sobre bons? Isso nós discutimos semana passada, né? Por quê? Porque os maus, pela própria condição de enfermos da alma, são sem dúvida os mais carentes. Então, o ensino de Jesus é: porque Deus, né, eu vou até ler a passagem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. E o sol é a luz, né? É a luz. Então aí a gente pergunta, mas vem cá, primeiro por que sobre maus? E só depois sobre os bons? Porque os maus, pela própria condição de enfermos da alma, são sem dúvida os maus carentes. Então, primeiro os maus vão receber ajuda, porque os sãos não precisam tanto assim, né? Quem precisa mais são os doentes. Mas agora ele diz assim: e a chuva? A chuva é o contrário, olha só. E a chuva sobre justos, que são os bons, e depois sobre os injustos, que são os maus. A chuva é o contrário. Vamos ver por quê. A chuva é importantíssima para a vida do orbe. É a própria representação do fluxo-refluxo da vida em seu processo de transformação, carregando valores necessários para a humanidade. Claro, sem chuva, a humanidade perece, não é verdade? Porque é ela que irriga a terra, é ela que vai, vamos dizer assim, manter os mananciais, não é verdade? Cheios, porque quando há uma grande seca, o que acontece com os mananciais? Ó, diminuem, secam. A gente vê até em alguns lugares, né, que o rio fica totalmente seco. E é bonito ver, outro dia mostrou do Jornal Nacional, um rio na Bahia, que eu sofreu uma estiagem muito grande, e o rio ficou seco. O leito do rio ficou tão seco que estava saindo um monte de mato. E o pessoal andando, fez o leito do rio de estrada, andando de carroça, de moto pelo leito do rio. Aí começou a época das chuvas, e eles filmaram quando a água vem chegando. Então, vem aquela água, né? Ela cobrindo aquele leito seco, aonde o pessoal estava até andando. Então, ela veio e daqui a pouco, daqui a algumas horas, o rio voltou ao normal. Então, é muito interessante isso. Então, ele fala aqui, né? A chuva é importantíssima para a vida no orbe, né? É a própria representação do fluxo e refluxo da vida em seu processo de transformação, carreando valores necessários para a humanidade. Mas, olha o mais, olha a conjunção aí adversativa. Mas, apesar de espalhar bênçãos em todas as direções, em excesso, a chuva em excesso
pode causar vários danos àqueles que não estiverem preparados. Olha aí Juiz de Fora, olha Petrópolis, olha a Baixada Fluminense. A chuva é uma maravilha, esparge bênçãos, mas quando nós não estamos devidamente preparados, essa chuva em excesso pode causar vários danos. Preciso explicar muito, né? Tá vendo aí na televisão toda hora. Mas para os que não estão preparados, aqui o justo juiz, que é Deus, né, nos fala desta possibilidade de devolução por parte da vida do mal que fizemos aos outros. Tem coisa aqui. É a chuva a trazer de volta situações difíceis, geradoras de dores e sofrimentos, como forma de fertilizar na terra seca dos corações a verdade eterna. Não é mais na terra seca do planeta, na terra seca dos corações. Sua ação, ao contrário da do sol, desce, mostrando o caráter impositivo da lei, que age de cima para baixo, de fora para dentro, buscando extrair recursos de dentro para fora. Importante notar também, conforme a narrativa evangélica, que ela desce primeiro sobre os justos, para depois intimar os injustos. É que a misericórdia divina só conduz o ser à dificuldade libertadora quando este já está preparado para ela. É o caráter didático da vida. Só pedir àquele que tem a condição de dar. Então, repare só uma coisa. Primeiro, por que, que a chuva causa tantos danos? E ele explica para aqueles que não estão devidamente preparados. Ora, vamos pensar em Brasil. Só vamos pensar aqui na região sudeste. Esquece até as outras regiões, mas vale para tudo. Todo ano, os senhores governantes sabem que época de chuvas é época de enchentes, não é verdade? Então, deveríamos tomar providências antes dessa época de chuvas para evitar o quê? O que acontece por aí. Mas isso é feito na maioria dos estados brasileiros? Não. E a própria população, ela toma suas providências também? Também não. Primeira coisa é que uma das coisas que nós fazemos e que causa, né, muito problema é encher o rio de sujeira. Você encontra tudo que você duvida e que você acredita que tem, que você não acredita. As pessoas jogam mesmo, jogam, entulham o lixo, o rio de lixo. Logicamente, com as chuvas, como diz, o meu marido dizia que a mãe dele falava o seguinte, que o mar devolve tudo que está morto e que não presta. Os rios também. Devolvem para quem? Devolvem para a gente. Aí vem carro, sofá, tudo que é lixo, não é? Quer ver uma coisa? Quando tem aquelas enchentes, e aí você olha assim para a cidade, o que você vê as águas levando? Sacos e sacos de lixo, né? Aquele saco preto, tudo de lixo. Gente, Petrópolis está uma coisa horrível em matéria de lixo. As lixeiras, em frente à nossa casa espírita, né? Em frente ao ponto de ônibus que a gente pega o ônibus, as lixeiras, eles colocaram agora lixeiras muito maiores do que as anteriores, tá? Para poder comportar o lixo. Lixeiras imensas, são caixas de metal em cima de uma base de tijolo, a base tem quase 1 metro de altura ou mais, e botaram lixeiras imensas. Você chega lá, a lixeira está cheia. E ao lado da lixeira do chão, montanhas de lixo. A pessoa joga tudo ali. Cama, sofá, móvel, tudo. Você chega e você diz, meu Deus do céu. E é uma ladeira a rua, uma ladeira.
Então, enche a lixeira de lixo. E ao lado da lixeira fica aquela montanha de lixo, uma montanha. Se eu tirar uma foto e mostrar para vocês, vocês vão dizer, meu Deus. E é uma área do nosso, onde fica o nosso, é uma área de muita chuva, que é o Borém. Chove muito. Então, quando começa a chover, o que acontece? Todo aquele lixo desce ladeira abaixo. Isso vai se depositar lá embaixo. Então, ele diz aqui, ó, apesar da chuva espalhar bênçãos em todas as direções, em excesso, a chuva em excesso pode causar vários danos àqueles que não estiverem preparados. Se os governos realmente se preparassem para o período das chuvas, limpando os rios, capinando, né? Fazendo tudo que é necessário, os danos não seriam tão grandes. Poderia até, né, ter um certo dano, mas não seriam tantos. Evitar que as populações fizessem suas casinhas na beira do rio. Viu a primeira casinha, ia lá, tirava, procurava outro lugar, entendeu? Para as pessoas fazerem suas casas, casas decentes. Mas não, eles deixam. Quando a chuva chega, leva tudo, morrem pessoas. Então ele disse isso aqui. Aí ele diz aqui, ó, que a natureza, né, ela mostra o caráter impositivo da lei, que age de cima para baixo, de fora para dentro, buscando extrair recursos de dentro para fora. Importante notar, conforme a narrativa evangélica, que ela vai descer sobre os justos para depois intimar os injustos. É que a misericórdia divina só conduz o ser à dificuldade libertadora, quando este já está preparado para ela. É o caráter didático da vida. Só pedir àquele que tem condições de dar. Então, aí ele quer dizer o seguinte: você hoje está passando por certas dores, por causa das chuvas, por certas coisas. É porque você já está preparado para passar por essas dores. Você já está preparado. Essa dificuldade, esse obstáculo, essa dor, essa situação difícil que você está passando, na realidade, é o caráter didático da vida, que está pedindo a você aquilo que você já tem condição de dar. Ô, Então, se Rose, nós estamos passando, só um minutinho, por alguma prova, situação difícil agora, é aquela prova que você já está em condições de passar. Você tem que passar pela essa prova. Fala, Alberto. nesse caso aí, seria o que a gente vulgarmente diz que Deus só dá fardo àquele que consegue carregar? Exatamente. Você vê, não são todos que E passam. às vezes a gente não entende a prova, né? O peso do que a É, gente tem que lidar e enfrentar, e a gente às vezes se desespera, né? E às exatamente. vezes a gente não acredita na nossa capacidade, porque se Deus te deu aquela prova, é porque você está com capacidade de De passar. realizar a prova. É o que ele disse assim: Deus só vai pedir aquele que tem condição de dar. Então, primeiro, a prova vai cair sobre o justo, porque o justo já está em condição de passar a prova. O injusto ainda não está. Então, Deus daria uma prova para alguém que ele sabe que não conseguiria vencer. Não seria uma tolice? Seria. Se eu sei que aquela. Não diz o ditado que Deus dá a cruz do tamanho certo que você pode carregar? Então, se Deus desse uma prova maior para uma pessoa que ele sabe que não tem condições, qual o valor dessa prova? Eu sei que aquela criatura só pode carregar, só aguenta carregar 15 quilos. Eu vou dizer, não, você vai levar 30. Ela não vai conseguir. Qual o valor dessa prova? Então, agora, na hora da chuva, é o contrário. Primeiro para os justos, depois para os justos. Porque ele só vai pedir alguma coisa aquele que tem condição de dar, para que ele passe por essa prova. E ele tem grandes chances de passar. E ele diz aqui: não poderíamos deixar de nos lembrarmos do apóstolo Paulo, quando, com seu enorme entendimento cristão,
assevera: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Né? Então ele diz aí, ó, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Eu até abri aqui o meu evangelho para ler aqui, né? Ele vai dizer assim, Hebreus 10, versículo 32. Ele disse assim: lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de terdes sido iluminados, sofrestes grande combate de sofrimento. Umas vezes expostos como espetáculos, opróbrios e tribulações, outras tomando parte nos sofrimentos daqueles que eram assim tratados. Então, ele fala, depois de serdes iluminados, muitas vezes você sofre grande combate de aflições. Não foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus? Todos eles, todos eles. Depois de caminharem pelas estradas com Jesus, de receberem toda aquela iluminação que veio do Mestre, o que tinha para eles? Suportar um grande combate de aflições. E todos eles passaram por esses combates. Todos Todos eles. passaram por martírio, né? Todos eles, todos eles. O único que não morreu martirizado foi João, mas isso não quer dizer que a vida dele não foi tranquila, porque ele ficou 20 anos prisioneiro numa ilha, quebrando pedras, sofrendo várias torturas, até que ele conseguiu sair de lá, mas não foi uma vida fácil, né? E aí ele vai dizer aqui: pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Pois, por conseguinte, portanto, logo, é o mesmo significado. Se amardes o que vos amam, o amor é um sentimento divino. Em sua prática, não pode haver comércio de espécie alguma. Esse sentimento é caracterizado pela pureza de coração, pelo desprendimento e pelo interesse em atender ao ser amado, de tal forma que ele passe a ser o elemento mais importante. Tudo é feito para ele e por ele. Esse sentimento do amor, né? Outro fator importante é a atitude não preconceituosa que envolve aquele que ama. Ou seja, não escolhemos a quem amamos, simplesmente amamos, não é verdade? Não tem tantas pessoas que às vezes amam alguém que não tem muito, não tem lá um bom caráter, mas a pessoa ama aquela pessoa, né? Ela até diz assim: se eu pudesse escolher a quem amar, não amaria ele. Uma vez eu ouvi essa frase de uma pessoa que disse: ela amava uma pessoa que não era boa para ela. Pelo contrário, essa pessoa fazia muito mal para ela. E ela dizia: se eu pudesse escolher a quem amar, eu não o amaria. Mas eu amo. Né? E é verdade, né? Desta forma, conforme a lógica envolvida no próprio ensinamento do Cristo, não podemos amar só os que também tenham este sentimento para conosco. Você não pode escolher. Eu só vou amar quem me amar. Eu só vou amar quem me trata bem. Se isso acontecer, é comércio e não amor. É aí que está a importância de cultivarmos tal virtude. À medida que vamos ampliando a nossa capacidade de amar, vamos exterminando de nosso psiquismo o personalismo, que tanto atraso traz ao processo evolutivo. Foi por compreender muito bem esta dinâmica que o Batista, João Batista, disse, com referência ao Cristo: é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, aqui também venha, lembrando, né, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, né? Tratando do item 3, quando ele fala do amai os vossos inimigos,
que é necessário amar o seu inimigo. E lá no quarto parágrafo desse item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no quarto parágrafo diz: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar alegria, júbilo, em vez de pesar a tristeza com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, gente, né? Então, não é só amar a quem nos ama, é amar o nosso próximo, seja ele quem for, inclusive o inimigo. E aqui no Evangelho, Kardec, de modo muito claro, explica o que Jesus quis dizer, o amar os inimigos. É não lhe desejar o mal, orar por ele, não revidar, né? Isso é amar o inimigo. Então ele fala aqui, é, então ele fala que amar, só amar a quem nos ama, na verdade, é comércio e não amor. E aí está a importância de cultivarmos tal virtude. À medida que vamos ampliando a nossa capacidade de amar, olha aí o amar o inimigo. Eu estou fazendo o quê? Ampliando a minha capacidade de amar, que é o amor ao inimigo. Vamos exterminando do nosso psiquismo o personalismo que tanto atraso traz ao processo evolutivo. Foi por compreender muito bem esta dinâmica que o Batista disse com referência a Cristo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que galardão tereis? Galardão é sinônimo de recompensa, de prêmio de glória. Que galardão eu tenho se eu apenas amar quem me ama? Aí ele diz, a maior recompensa por amarmos é nos ajustarmos ao campo magnético do Criador. Esse é o maior prêmio por amar. E principalmente se você conseguir amar o inimigo. Se você conseguir verdadeiramente amar o seu inimigo, você estará se aproximando e muito, se ajustando e muito ao campo magnético do Criador. Ao ser capaz de ter este sentimento, entramos em seu raio de ação. Por quê? Porque o meu inimigo é filho de Deus. Deus ama esse filho. Então, ele diz aqui, ó, ao ser capaz destes sentimentos, entramos em seu raio de ação e ficamos assim em conexão com ele. Conexão esta responsável pelo nosso estado de saúde e felicidade. Você passa a ter aquela verdadeira saúde, porque você ama verdadeiramente. E o inimigo você ama como Jesus ensinou. Como Jesus ensinou. Mas Deus é pai de todos. E, portanto, não discrimina seus filhos. Ah, eu vou amar mais a Márcia, porque ela é muito boazinha. Vou amar menos o Joey, porque o Joey anda aprontando. Deus não faz isso, né? Deus não discrimina seus filhos. Por isto, é sua vontade que haja compreensão e amor entre todos. Se faltar um que seja, fica incompleto. Como haverá, então, galardão
Pode haver felicidade em um pai zeloso, sabendo que seu filho sofre por não ser amado? Deus, essa é uma pergunta muito interessante. Deus pode ficar feliz porque sabe que aquele filho que ainda está muito, muito, muito equivocado não recebe um mínimo, uma prece sequer? Pode Deus ficar feliz quando um filho seu, muito, profundamente equivocado, aparece morto num lugar desse aí, e as pessoas passam e ainda cospem no chão, naquele, demonstrando repugnância para aquele irmão, ainda emitem frases, aquelas frases, sabe, violentas, e não são capazes de dizer assim, que Deus tenha piedade dessa alma. Não é? Deus tenha misericórdia desse nosso irmão. Muito pelo contrário. Falam coisas arrepiantes. Arrepiantes. E são incapazes de dirigir uma palavra de amor. Será que Deus, né, pode sentir, né, bem? Sei lá, eu estou botando características humanas em Deus, né? Felicidade, bem, feliz, né? A gente sabe que são... Mas vamos usar esses termos, né? É isso que Deus quer? Que a gente despreze o filho dele, porque aquele filho está temporariamente equivocado. O pessoal esquece do temporariamente equivocado. Porque daqui a algum tempo ele vai se corrigir. Ninguém fica eternamente praticando equívocos. Não existe o inferno eterno. Ninguém vai ficar queimando no eterno inferno, como espírito mal para toda a eternidade. Não, isso é temporário. Temporário. Tem gente até que numa vida, numa encarnação de 50, 60 anos, não muda. Lá na juventude era terrível. Na idade madura, às vezes foi preso, ficou lá 10, 15 anos preso, saiu e mudou a sua vida. Agora é uma pessoa que trabalha ajudando os outros. Tem uns que promovem essa transformação em pouco tempo. Tem outros que levam 300 anos, 400 anos, 3.000 anos para se modificar. Mas vai se modificar. Vai. Que ninguém vai ficar eternamente mal. Ninguém vai ficar. Né? Então, ele diz aqui, pode haver felicidade em um pai zeloso, e Deus é pai, sabendo que seu filho sofre por não ser amado? Porque ninguém é capaz de olhar para ele, pensar nele e emitir uma prece, pedir que rezem por ele. A gente vê essa mensagem todo dia, a Ivone mandando para a gente, né? Orem, orem muito, principalmente pelos mais, aqueles mais terríveis. Quem não merece uma prece? Não é? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha a pergunta. Publicanos eram os cobradores de impostos para o governo romano. Gente, todo cobrador de imposto não é bem visto, né? Estamos no período de preparar imposto de renda. Alguém aplaude o leão? Não. Ninguém aplaude o leão, não. Eram desprezados por toda a sociedade judaica, por trabalharem para um dominador estrangeiro e por serem geralmente desonestos. O que é que Jesus fez? Convidou um deles para ser seu discípulo. Levi. Convidou Levi, e depois foi batizado como Mateus. Levi, cobrador de imposto. Trabalhava para o império. Lembra de Zaqueu? O que Zaqueu era? Quando Jesus disse, esta noite vou dormir na sua casa. Zaqueu, cobrador de impostos. E lá é explicado como é que o cobrador de impostos fazia. Porque prestar conta para o Império Romano não era coisa pequena, não. Não podia faltar uma moeda. Não podia faltar uma moeda. Em matéria de cobrança, o Império Romano não perdoava seus funcionários
principalmente se eles não fossem romanos, fossem judeus, né? E eles tinham vários funcionários, e Levi era um deles. Então, o cobrador de impostos sempre cobrava o imposto um pouco acima do valor real. Se você tivesse que pagar de imposto 3 moedas, ele cobrava 3,5 ou 4. Por quê? Porque aquele a mais ficava para a segurança dele. Se ele tivesse algum problema durante o mês, ou durante aquele período, né, podia ser de 3 em 3 meses os impostos, e no final, quando ele fosse fazer as contas, está faltando alguma coisa, ele pegava aquele excesso que ele tirou e colocava aqui para cobrir a falta e ele entregar tudo certinho. Se ele não precisasse cobrir, aquele dinheiro ia para o bolso dele. Se ele usasse apenas a metade para cobrir, a outra metade ele não ia devolver, por causa do bolso dele. Ou então ele botava num cofrezinho para momentos mais difíceis no futuro. Então, ele diz aqui. Então não vai dizer, porque Mateus era um cobrador de impostos honesto. Por isso que Jesus escolheu ele. Tem gente que vai logo dizer isso, né? Não, ele escolheu porque ele era o único cobrador de impostos honesto. Não, Jesus escolheu porque ele era o quê? Repudiado por todos. Qualquer cobrador de impostos era repudiado, fosse judeu ou romano. Então Jesus escolheu por isso. Como foi conversar com a samaritana no poço. Por quê? Eram aquelas pessoas que o povo judeu considerava o quê? A margem da lei. E Jesus o escolhe. Né? Eram tidos como pessoas de má vida. Ao fazer esta comparação, Jesus, que era profundo conhecedor da psicologia humana, procurava despertar naquele povo a quem falava a necessidade, né? Então ele procurava despertar naquele povo a quem falava a necessidade de agirem de forma diferente daqueles a quem tanto abominavam. Era como se dissesse: vocês estão agindo igual os publicanos. Vocês não criticam os publicanos? Vocês estão fazendo igual. E isso era uma afronta para eles. Quando Jesus dizia isso, vocês estão agindo igual os publicanos. Vocês metem o malho neles e fazem o que eles fazem. Que diferença existe entre vocês e eles? Nenhuma. Um exemplo. Você que prega, né, critica aquele homem que pratica o feminicídio, você aplaude a pena de morte. Mas é diferente. Por quê? Você está tirando uma vida. Né? Você está tirando uma vida. Você critica, meu Deus, estão matando as mulheres. É uma coisa horrível. E estão matando mesmo. A ministra Carmen Lúcia hoje fez uma palestra sobre isso. Querem matar as mulheres, mas as mulheres não vão morrer. Estão matando as mulheres, mas elas não vão morrer. Então as pessoas criticam. Mas quando vem alguém que é um criminoso ser condenado pela morte, o que fazem? Aplaudem. Ué, estão tirando a vida das mulheres. E agora estão tirando a vida de um equivocado. O que diz o quinto mandamento? Não matarás, ponto, ponto, ponto. Não diz assim, não pode tirar a vida de mulheres e de criança, mas de bandido pode. Não está escrito isso. Não, não matarás, ponto. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês estão agindo igual aos publicanos. Os criticam por praticar o mal. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa. É lógico que ninguém gostava de Jesus quando ele falava essas coisas. Aí, aqui no livro que eu falei para vocês, do segredo das bem-aventuranças, né, do nosso irmão José Lázaro Boberg, né, esse livro maravilhoso, José Lázaro Boberg,
Ele vai dizer assim: em nossas ações, precisamos avaliar se estamos agindo da mesma forma que as pessoas que criticamos. Não há acréscimo algum, do ponto de vista espiritual, por amarmos somente aquele que nos amam. Até os desprezados, cobradores de impostos, fazem isso, dizia Jesus. Ter cortesia somente com os amigos, nada há de extraordinário nisso. Nós só crescemos diante dos desafios. Os obstáculos obrigam a criatura a esmerilhar suas imperfeições. Todo mundo sabe que é esmerilhar, né? Ela ia retirando aquele excesso. A vida, toda ela, quando aqui aportamos, quando aqui chegamos através da reencarnação, num novo corpo, é para superarmos a cada dia nossas deficiências, brilhando a nossa luz. Lembra? Deixar brilhar a nossa luz. Então, a gente aporta aqui para o quê? Esmirilhar, né? Aplainar, que nem um diamante bruto, você faz com diamante bruto, as nossas imperfeições. Esse é o grande objetivo da reencarnação. O grande objetivo que é a evolução, é alcançar, buscar o progresso. A evolução é infinita. Quanto mais evoluímos, mais felizes seremos, pois assim estaremos respirando na mesma proporção o hálito divino. Foi o que ele falou aqui, quando ele falou que nós vamos, deixa eu ver aqui, entrando, ficamos mais em conexão com o Senhor. Entendeu? Porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mais respirando na mesma proporção o hálito divino. Foi o que o Cláudio Fajardo falou aqui. Nós vamos entrando em maior conexão com o Pai. Aí ele vai dizer aqui aquilo que eu tinha perdido e eles me ajudaram a achar. Que adianta permanecermos estacionados, improdutivos, sermos catalogados como mortos-vivos? Era isso aqui que eu tinha perdido e eu consegui resgatar hoje. É essa ideia do morto-vivo, né? Que adianta sermos catalogados, chamados como mortos-vivos? Jesus recomendou aos seus discípulos o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 até 8. Ide e ressuscitai os mortos. Não foi isso que Jesus falou? Ele falou em Mateus. Eu vou até pegar aqui rapidinho. Mateus 10, de 5 a 8. Deixa eu ver aqui rapidinho. De 5 a 8, ele fala aqui. A estes 12, se referindo aos discípulos de Jesus, aos 12 discípulos, a estes 12 enviou Jesus depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades para entre os gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, não, desculpe. É Mateus 10, de 5. Ah, pondo-vos a caminho, pregai dizendo, está próximo o reino dos deuses, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Aí o pessoal vai dizer assim, peraí. Tem algo errado. Limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Peraí. Jesus diz, curai os enfermos. Tá legal, curai os enfermos. Ressuscitar os mortos. Depois ele falou, limpar os leprosos. Também tá legal. Expelir os demônios.
faz a desobsessão, tá tudo bem. Curar enfermo, limpar os leprosos, doutrinar, né, os, os demônios, quer dizer, as pessoas, os espíritos maus, tudo bem. Mas ressuscitar morto? Quem é que consegue ressuscitar morto? Morto está morto. Não é assim? Se você for. Não é o que a ciência diz? Morreu, acabou. Morreu, acabou. E Jesus mandou curar enfermo, limpar leprosos, expelir os demônios, que é fazer a doutrinação, né? Através da desobsessão. Agora, ressuscitar morto, tem algo aí. Mas aqui ele vai dizer, olha aqui, ó. Ide e ressuscitai os mortos. Porque antes ele diz, o que adianta você ser catalogado como morto-vivo? Ide e ressuscitai os mortos. Que mortos são esses que Jesus manda ressuscitar? Se não o estado de estacionamento da criatura alheia à responsabilidade de seu próprio crescimento. É aquele que está estacionado, improdutivo. Se ele está estacionado e improdutivo, é como se fosse um morto. Não faz nada de bom. Então, É o quando que a Jesus gente diz poderia dizer um alienado, Rose. alguém que não produz nada de bom, só cuida dele, às vezes, só está preocupado com ele, não é para dizer que ele não faz nada, ele cuida dele e dos dele, de repente, né? Da família, é aquele aqui. Para mim, só importa a mim e a minha esposa e meus filhos. Entendeu? Só eu e os meus. Eu e os meus. Os outros, não estou nem aí. Não estou nem aí. Primeiro eu, segundo minha família, terceiro minha família, quarto minha família, e do quinto, eu também. Então, ressuscita. Jesus falou: ide e ressuscitai os mortos. Então, chamar a responsabilidade, sacudir essas pessoas, mostrar a elas que elas não podem permanecer improdutivas, estacionadas, né? Por isso que ide ressuscitar os mortos, não é levantar o cadáver do túmulo, porque o espírito não vai voltar para aquele cadáver. Ide ressuscitar os mortos. Que mortos são esses? Se não o estado de estacionamento da criatura. Criatura, que criatura é essa? É aquela que está alheia à responsabilidade de seu próprio crescimento. Que ela pensa que só olhando para ela está crescendo. Não! Ela não está crescendo. Você só cresce quando você estica a mão para amparar o seu próximo. Aí você cresce. É o amor. Não importa quem seja aquele irmão. É aquele que precisa de você nesse momento? Ame. Ame. Porque Jesus falou: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. E ele não disse: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar os seus parentes. Muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Então, esses mortos, mortos-vivos, são essas pessoas estacionadas, improdutivas, que estão alheias à responsabilidade do seu próprio crescimento. Fantástico, né? Porque muita gente interpreta isso de Ô, forma. Rose, Vai falar, Denise. é, eu entendo assim dessa forma, morto para a vida, a verdadeira vida. Do outro para a verdadeira A vida. verdadeira vida é a vida espiritual, não é isso? Exatamente. Então, É, ele só procura as coisas materiais. Então, para a verdadeira vida, para a vida espiritual, ele está morto. É o que eu exatamente. entendi na minha É a visão. verdadeira vida aonde você olha para todos. Olha para todos. Porque é assim que Jesus ensinou.
Isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele que não consegue fazer isso é o morto-vivo. Por isso que ele falou para os seus discípulos: ide e ressuscitai os mortos. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente está tentando o quê? Despertar esse ensino de Jesus nas criaturas. Porque só assim ela vai crescer. Só assim ela vai estreitar essa conexão com Deus. Só assim ela será verdadeiramente feliz. E esse é o grande objetivo da reencarnação, o progresso. E o progresso só se faz por aí, né? E aqui, voltando ao Cláudio Fajardo, ele diz assim: hoje, no momento em que já sentimos, é interessante quando ele diz aqui, hoje, no momento em que já sentimos a necessidade de aplicar em nosso dia a dia os ensinamentos Boa Nova, vírgula. Né? Ele botou aqui uma vírgula bem comprida, porque hoje nós já sentimos essa necessidade. Antes não sentíamos. Hoje, devido aos estudos, às reflexões, nós já sentimos a necessidade de aplicar em nosso dia a dia o ensinamento da Boa Nova. Preciso, é preciso, isso aqui é bom a gente sublinhar o início desse parágrafo, né? É preciso repensar estas lições e ver até que ponto não estamos agindo igual ou até pior aqueles a quem criticamos. Vamos fazer uma reflexão. Vamos observar se nós não estamos agindo como mortos-vivos, né? O que o conhecimento das verdades imorredouras tem feito em nosso íntimo? Outra pergunta. O que o conhecimento das verdades imorredouras tem feito em nosso íntimo? Como temos aplicado o que sabemos? Olha quantas reflexões. São questionamentos que temos de nos fazer a todo instante. A cada situação que acontece, para-se para pensar. Opa, semana passada aconteceu uma coisa dessa comigo. Eu, às vezes, eu sou muito presa em certas coisas. E aí aconteceu um fato. E foi tudo assim. Foi muito interessante. Porque aconteceu o fato e justamente, como eu falei, eu sou muito presa, não precisa importar qual é a situação. Sou muito presa em certas questões. E um fato aconteceu antes de eu dar aula. O fato aconteceu antes de eu começar o estudo. Eu acho que foi até o Sermão do Monte mesmo. Né? E eu fiquei naquela coisa, sabe? Aquele ponto de interrogação, daquela coisa do autodefesa. Começou o estudo. A abertura do estudo foi cirúrgica dentro daquilo que eu estava falando, que eu estava sentindo. Tão cirúrgico, que eu fui falando, dando aula e sentindo uma emoção dentro de mim, que eu cheguei a ficar com lágrima nos olhos. Porque eu senti que eu precisava derrubar aquele ponto de interrogação. Então, eu estava falando com vocês e lembrando do fato, entendeu? Da minha dureza diante daquele fato que tinha acontecido 5 minutos antes do estudo começar. E quando o estudo começou, conforme foi o desenrolar do estudo, tratava sobre aquilo, sobre a minha situação, frente à situação que estava ocorrendo. Eu fiquei tão tocada com aquilo, tão tocada, que durante o estudo mesmo, houve uma chancezinha lá, que alguém estava lendo, e eu fiz uma coisa que tinha que fazer. E quando eu terminei de fazer aquilo, e o estudo acabou, eu me sentia esvaziada daquela coisa, sabe, daquele ranço, daquela coisa que eu tinha engessada. Foi como se eu tivesse desinflado. Sabe quando você tira alguma coisa de dentro de você que está te
te prendendo há tanto tempo? Eu senti aquilo. E eu disse, gente, que coisa maravilhosa. Para mim foi, sabe, uma mudança de atitude perante aquilo que há muito tempo que eu tinha uma certa dureza, né? Então, ele diz aqui, o que o conhecimento das verdades imorredoras tem feito em nosso íntimo? Eu até agradeci muito a espiritualidade na hora por apresentar aquele estudo e eu me senti sensibilizado por ele. Como temos aplicado o que sabemos? São questionamentos que temos de fazer a todo instante. Aí vem a grande pergunta de Jesus, né? A grande pergunta de Jesus. Afinal de contas, não fazem os publicanos também o mesmo? Vamos pegar o nosso Fonte Viva? Fonte Viva, capítulo 96. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 96. Além dos outros, está lá. Emmanuel fazendo uma reflexão do versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 46, que nós estamos estudando. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus. Aí Emmanuel diz assim, trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. É aquilo que a gente tem que fazer e todo mundo faz, não é isso? Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Então, Jesus não quer que você fique fazendo só o que é da tua obrigação. Vou ali, veio cá, vou ali, veio cá, vou ali, veio cá, vou ali, veio cá. Ele quer que você faça algo mais. Correspondes aos... Aí vi as perguntas, né? De Jesus, de Emmanuel. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Achei isso maravilhoso, essa pergunta. Olha só. Na posição de crentes, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos próprios irracionais. Não é? Os irracionais fazem isso. Garantem a continuidade da espécie, revelar uma utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida. São características dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Acorda, come, dorme, trabalha, toma banho e vai dormir. De 20 séculos a esta parte,
bota aí mais ou menos 2000 anos, né? Todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo. Então, até Jesus, era esse o top, né? Era esse. Quando Jesus chega, uma nova luz, uma abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos. Apesar dessa luz pairar sobre todos, sobre justos e injustos, estão lembrados? A luz se espalha sobre justos e injustos, mas nem todos a percebem. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Porque se nós estamos fazendo a mesma coisa que os publicanos fazem, o que tem isso de mais? Que galardão nós temos? Então, como ele disse aqui, Emmanuel, né? Jesus quer ver de nós algo mais, algo além do que os irracionais fazem. Por isso, no segundo parágrafo desse capítulo 96, diz: Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo, e não aquilo que todo mundo faz. Ele quer algo mais de nós. Vamos parar aqui e comentar um pouquinho sobre isso? Né? Que a gente ainda tem um tempinho. Eu vou encerrar a aula aqui. Vamos botar a data da semana que vem, que é 25, né? 25/3, a gente vai começar aqui. E se saudardes unicamente os vossos irmãos? 25/3 de 26. Que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Alberto, e aí? O que você tem a falar sobre e Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo? Pelo que nós lemos, estudamos, a gente tem que dar além do que é o normal, né? A normose é todos se comportarem de uma forma uniforme, a gente tem que ser além, tem que buscar, se tem que perdoar, é perdoar, se tem que praticar a caridade, é praticar mesmo. Ou seja, realizar tudo mesmo, não é 10%, é buscar completar a cota que tem que ser completada. E aí vem o esforço, a busca de superação, né? É isso aí. Denise, Você não vai ler a Vinha de Luz, não? não, Via de Luz vai ser da aula que vem, da próxima. Ah, Deixa tá. aí, a Vinha de Luz, capítulo 60, tá? Vinha de Luz, capítulo 60, porque não deu tempo. Vamos lá, Denise. Aí, semana que vem, eu vou no Vinha de Luz. Já deixa marcadinho. É que é exatamente isso. Fazer o que todo mundo faz é normal, é simples, não está fazendo nada demais, né? A diferença entre o cristão que acredita e o cristão que age é muito grande, que não adianta você saber acreditar e não fazer nada, né? Nada além, porque muita gente faz, né, Rose, a caridade, é, faz campanha, ajuda muita gente, é ótimo, tudo bem, mas muita gente faz. Agora, aquele que vai lá no campo, pegar essa caridade, distribuir, estar lá junto daqueles dos sofredores, são pouquíssimos. Então, você, como já conhece, você já sabe, né? Você não conhece só, você sabe, né?
Que a gente está fazendo a mais que os outros? E é cada um de nós, né? Você ouviu uma notícia terrível na televisão, nos meios da mídia, e você se juntar àquela turba que recrimina, E juntar o coro que. dos desencantados, né? Isso, exatamente. Você não está ajudando. Aí você, tudo bem, você não se junta ao coro, mas também não fala nada a favor, você não está ajudando. Você não está ajudando, você não está fazendo nada a mais. Agora, se você ora por aquele que fez a tal besteira e não fica criticando, aí sim, aí você já está fazendo algo mais, né? E outras coisas que a gente precisa realmente, na hora que acontece, a gente precisa fazer essa pergunta mesmo que Jesus, que o Fajardo nos fala aí, né? De Jesus, o que você está fazendo? Está fazendo igual aos publicanos, então não está fazendo nada demais. Então a gente precisa mesmo se analisar e ver, porque, não, porque eu sou espírita e se acha especial, se acha superior, né? Mas o que está fazendo realmente? Está só repetindo jargões, né? Repetindo aquela mesma coisa, vamos dizer assim, o senso comum, né? Ou você está fazendo algo mais? Porque Jesus e todos esses apóstolos dele, né? Eu estou falando de todos mesmo, até aqueles que a gente não sabe o nome, que fizeram como ele, fizeram algo mais, fizeram além, né? E a gente tem que fazer agora é executar mesmo, é fazer, levantar, arregaçar as mangas e colocar mesmo a mão no trabalho. É Exatamente. isso que eu entendi. Cineia, É, eu estava aqui pensando também em não ser aquela pessoa superficial, né? Não ser aquele ser superficial. É, se aprofundar, né, no conhecimento também para poder conseguir fazer, né? Porque às vezes a pessoa também nem, o ser também não sabe muita coisa. E se ele ficar só na superfície, só repetindo ou, né, fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem, se no raso, né? Na superficial também não está fazendo nada demais. Mas se ele começa a buscar, aprender, né? Se aprofundar, né? No conhecimento geral para poder começar a trabalhar, ele já está fazendo mais coisas, né? Além, né? Pensei nessa parte também, de não ser superficial, de se exata, aprofundar, do conhecimento. exatamente, né? Nós não podemos ser superficiais, né? Exatamente. Márcia, Então, eu acredito que essa transformação começa dentro de nós. A gente vai aprendendo a não condenar, a não julgar, a olhar o próximo no seu estágio de evolução, compreendendo a, a nossa própria ignorância, né, Rose? Que sim, cada um está no seu patamar ainda. Eu acho que esse é o caminho, né? E sempre orar pelos irmãos, que todos nós somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. E estamos na mesma busca, né? É exatamente. isso. É trabalhar, trabalhar. Deixa eu ver. Joana, Joana está aí?
Olha aqui, tem problema aqui com a cachorrinha, mexendo no emocional, mas vamos lá. Sermos discípulos de Jesus no mundo atual é seguirmos o ensinamento dele e, com o conhecimento que já temos, procurarmos manter na nossa posição de pensar, de agir e nas nossas ações. E não deixar que o outro, que questiona a gente, que condena nossas ações, nos influencie. Respeitemos, não batemos de frente e deixe que ele pense da maneira que ele pensa, principalmente o momento que a sociedade está passando, né? Se a gente temos que orar por esses irmãos que estão perdidos, tem pessoas que acham absurdo a gente falar isso. A gente respeita, mas a gente tem que manter a nossa posição, não deixar que essa coisa do dia a dia influencie o nosso agir e a nossa luta de mudança. Porque é aquela coisa, né? Você disse, sabe de uma coisa? Eu não quero perturbação. Eu sei que se eu der minha opinião, se eu falar alguma coisa, vai cair de pau em cima de mim, vai me criticar, vai ter perturbação, dor de cabeça, então eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado, vou ficar na minha, calado. Eu só penso, não vou, porque vai dar problema, vai dar discussão, então eu fico calado. Aí o que ele falou, é o omisso, né? É o morto-vivo. Porque como você não quer o embate, não, eu respeito a opinião do outro, vou ficar calado, vou dar a minha. Aí você escuta certas coisas, não, você tem que falar. Não, isso não está certo. Não quer dizer que você vai puxar briga. Você expõe seu pensamento. Se o outro continuar discutindo, você diz, não, tudo bem, você tem o direito de pensar como você pensa, mas eu penso assim. É a gente manter a nossa posição. A manter a sua posição. Não é dizer, tá bom, deixa para lá. Não, você tem a sua opinião. Você não vai puxar briga. Então você diz, olha, isso não é assim, isso não é o correto. Não é isso que Jesus ensinou, não. O certo é isso, dentro daquilo que Jesus ensinou, dentro do que é ser cristão. Agora, você tem o direito ao ter o seu pensamento. E aí não tem razão de briga. Se a outra pessoa quiser discutir, você diz, não, você tem o direito ao seu pensamento, é o meu. O meu pensamento, a minha posição é essa. E não vou mudar. Não vai mudar para agradar alguém. Aí eu quero ficar bem com aquela pessoa, então eu fico do lado dela. É igual aquela. Uma vez eu vi um filme que era assim. Não era um filme, não. Era um quadro de um programa de humor. Eu não me lembro se era do Chico Anísio ou do Jô Soares. Então tinha um personagem que ele era assim. Você chegava a dizer uma coisa para ele, é isso mesmo, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Aí o outro dizia uma coisa, entendeu? O que ele apoiava. Então, se você falasse X, ele batia palma. Aí daqui a pouco o outro, mais isso, aí falava o contrário, ele batia palma, porque ele não queria ficar mal com ninguém. Ele não queria ficar mal com ninguém. E aí, no final, quando perguntavam para ele, aí no final, o quadro terminava perguntando para ele, e a tua opinião, qual é? Aí ele congelava e terminava assim. Porque, né, ele apoiava um, apoiava. Aí alguém vinha de fora e dizia assim, ô fulano, e você? Qual a sua opinião? Aí todo mundo ficava olhando para ele. Então ele não queria se expor. Então ele foi o que nós falamos, os mortos-vivos. Passei de uma situação dessa essa semana, de pessoas falando coisa assim, porque estava batendo exatamente o contrário, mas queria que eu achasse que estava certo. Mas, gente, não está certo e acabou. Isso aí eu estaria condenando uma pessoa que eu já aprendi que eu não devo julgar. Exatamente. Eu Nem tenho somos que nós. respeitar, né? Mas também a gente precisa, a gente respeita também para ser respeitado. Então, pera lá, né? E ficar debochando da sua cara, achando que você tem que acompanhar aquele raciocínio, você Isso sabendo que aí está errado. como diz, tem uma palavra que diz, é o efeito manada, efeito manada, É, né? É o Maria vai com as outras, é o efeito manada.
Não, não tem que ser o efeito manada. Você tem a Não sua, tem. você não vai brigar, É, mas você vai se colocar. Não, eu penso assim. Eu acho, dentro eu não daquilo sei. que eu estudo sobre os ensinos de Jesus, essa atitude não é correta. Agora, cada um tem o direito de ter a Sim. sua atitude. De ter a sua opinião, Agora, mas você que se você coloca. sabe que está errado, você não pode Jesus concordar. não se colocava? Ele só teve uma resposta, só teve uma pergunta que ele não respondeu, em todo o tempo que ele estava aí. Foi quando Pilatos perguntou: sois reis? É mais ou menos Hum. isso, né? Sois reis? Ou é algo sobre isso? Eu É não me porque lembro ele bem, era mas chamado do rei dos judeus, né? em relação a isso, a ser rei poderoso. E Jesus Sim. olha para ele e não responde, porque a resposta de Jesus, ele sabia que aquele homem não entenderia. Hum. Então, Jesus sabia que Pilatos, apesar de ser um governador, um homem com um grande intelecto, porque não podia ser qualquer um para ser o governador de uma província, e uma província tão importante e, como aquela província ali, que era a Palestina, aquela região, né? Então, ele era um intelectual. Mas Jesus olha para ele e percebe que aquele homem não conseguiria compreender a resposta dele. Ele não ia alcançar, porque, apesar de ter um grande intelecto, ele não tinha essa espiritualidade para compreender aquela resposta de Jesus. Então, Jesus se calou frente à pergunta dele. Foi a única pergunta que Jesus. Ele falou que o reino dele não era desse mundo. Esse Ah, mundo. É. exatamente, né? Então, o Pilatos faz uma pergunta a Jesus. E Jesus não responde essa pergunta. Foi a única pergunta que Jesus não respondeu. Porque o interlocutor dele não teria condições de compreender a resposta. Então, ele ficou em silêncio para aquele homem. Porque todas as outras perguntas ele respondeu. Todas as outras. E não teve medo de falar, né? De chamar os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, de túmulos caiados. E ele não disse só, vocês são túmulos caiados. Ele explicou o que era o túmulo caiado. Quer dizer, vocês são túmulos caiados. Como o povo daquela época não tinha tinta coral para pintar, todo mundo pintava mesmo com aquela tinta que fazia ali. Caiava, não era? Até quando a gente era criança, não era assim? Que o pessoal pintava a casa caiando, metia cal, botava aquela tinta, aquele pó colorido da tinta e caiava a casa. Aí quando chovia com o tempo, a cor ia mudando, apagando. Jesus fez questão de explicar o que era o túmulo caiado. Vocês são túmulos caiados. Aí eu acho que ele pensou assim, acho que esse pessoal não vai entender bem o que é túmulo caiado. Eu vou explicar. São bonitos por fora, que era todo mundo bem arrumado, cheio de joias, paramentados, e fedorentos, podres por dentro. Porque os cadáveres estão dentro, né? A podridão, o mau cheiro. Então ele fez questão de. Então ele se colocou, sempre se colocou. Por que que nós não vamos nos colocar? Não vamos nos colocar. Mas se colocar não quer dizer brigar. Não quer dizer, né, atirar pedra. E ele disse também, né? Sede frios ou quentes. Exatamente. Mornos não, né? Mortos, mornos nunca. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Mas esse negócio de ser morno, o morno é aquele que fica em cima do muro, né? É o que fica em cima do muro. Aplaude um lado, aplaude outro lado e não se posiciona. Então, gente, Ô, Rose, oi, fale, Márcia. faltou o John para falar. O Joe hoje, se ele quiser falar, ele se coloca, tá? Hoje a Márcia ela tá me delatando direto. Márcia, Porque eu sou tua amiga, cara.
Mas para falar sobre o quê? Sobre Era sobre esse assunto que a gente está comentando aqui. Bom, esse negócio do posicionamento, eu sou uma pessoa muito enfática, eu realmente não fico em cima do muro. Se eu tenho um entendimento sobre algum assunto, eu procuro expor. Agora, tem pessoas que realmente são assim, aplaude de um lado, aplaude do outro, não toma posicionamento, e não é assim que tem que ser na vida. Eu acho o seguinte, eu acho que não é muito correto ficar misturando política com religião, mas certas coisas eu não aceito. Então, se a gente está estudando uma religião, porque, por exemplo, eu não me considero cristão, mas por que eu não me considero cristão? Porque eu ainda estou bem longe de assimilar a verdade toda lá do Cristo. Então, eu penso o seguinte: se a doutrina dele de paz e amor, etc., eu não vou concordar que uma pessoa tenta enquadrar, por exemplo, o espiritismo dizendo que tem concordância com certas doutrinas políticas que, digamos assim, são a favor do armamento. Aí você vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que a maioria é protestante, né? No entanto, um alto índice de morte por causa de armas de fogo, daqueles genocídios que são feitos. Eu não sei nem se o termo é genocídio, né? Acho que o correto seria dizer aqueles estudantes que usam as armas para poder matar as pessoas e não tem nem porte de arma, mas que pega do pai, pega, né? E aí faz aquelas tragédias todas. Aquilo tudo é por quê? Porque favorece o armamento, aquilo é uma consequência. Ah, mas a gente tem que se defender e fica usando partes da Bíblia, né? Citando Jesus para poder justificar isso. Eu não sou a favor dessa questão do armamento e me posiciono. E algumas pessoas torcem o nariz, porque querem enquadrar a religião que seja, espiritismo, catolicismo, o protestantismo, dentro dessa ideia, e não cabe. Então eu acho que o meu posicionamento sempre foi enfático. Quando perguntam, eu sempre digo, não fico calado, não. É isso aí, meus irmãos. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Foi bastante proveitoso, né? Esse Sermão do Monte é muito bom, né? Reflexões bastante importantes. Que a gente continue estudando isso, né? Porque o Sermão do Monte, não vamos esquecer, é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus abençoe o nosso lar, a cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, que toda essa vizinhança em torno de cada um de nós possa ser abençoada, protegida, amparada pelos Espíritos Irmãos. E que Jesus, o médico das almas, possa visitar nossos lares, levando seu amor, a sua paz, para que o nosso lar se torne um ambiente saudável, um ambiente amoroso, um ambiente de harmonia. Obrigado, Pai, e ser sempre ao nosso lado, e que possamos buscar cada vez mais manter essa conexão com o Senhor e com os seus ensinamentos. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá para o nosso trabalho. Nós temos ainda um trabalho da nossa casa, que é a reunião de radiação para os nossos irmãos desencarnados. Que Deus abençoe a todos. Horror. Pode falar.